TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje Rosenberg José Pinheiro da Silva. Ele que é nosso irmão e mora no Rio de Janeiro, capital. Quero já te dar as boas-vindas, irmão Rosenberg, te dizer que é uma alegria recebê-lo aqui para conversarmos sobre a obra que Jesus fez na tua vida. Aos telespectadores, sejam bem-vindos, porque nós teremos aqui mais um mover do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E que Deus nos abençoe aqui, recebendo a glória de Jesus através da vida do irmão Rosenberg. Irmão, quero te convidar a fazer a tua apresentação. Quem é o irmão Rosenberg? Onde mora? Tem filhos, é casado? Faz tua apresentação aí, por favor, para nós iniciarmos nossa entrevista. Primeiramente, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Rosenberg, como foi dito aqui. Tenho 43 anos, sou aqui do Rio de Janeiro. Tenho um filho, sou pai solteiro. O filho mora comigo hoje, né? De uma das consequências de que eu já vivi nesse mundo. E hoje, na presença de Deus, eu tenho uma nova vida, uma nova história para compartilhar com vocês. Glória a Deus por isso, irmão. Então vamos iniciar. Como era o Rosenberg? Mais conhecido como Berg, é isso? Exatamente. Então, nosso irmão Berg, do Rio de Janeiro aí. Como era a tua vida, assim? Conta para nós. Se tu quiseres contar lá da tua infância, como é que foi, a tua trajetória de vida, até nós chegarmos aonde que Jesus tocou teu coração. Por favor. Hoje, quando olho para o passado, meu passado, e eu vejo quantas tolices, né? Nós cometemos longe de Jesus, quantas coisas ruins, quanto maus, mas também a ignorância que me tomava naquele tempo. Então, desde pequeno, eu tinha uma família disfuncional, pai, mãe alcoólatra. O meu pai, ele sempre batia na minha mãe. A gente, quando criança, cresceu vendo aquele cenário. Meu pai chegando bêbado em casa e batendo na minha mãe. Quantos Lembro que irmãos tu tinhas, irmãos? Irmão, quantos irmãos de casa, assim, de sangue? eu tinha, eu tenho ainda, né, na verdade, Sim. 2 irmãos e uma irmã. Somos 4, estão contando comigo. Eu sou o mais velho dos homens. A minha irmã é a mais velha e meus 2 outros irmãos vêm depois de mim. E desde que tu te lembras, assim, da tua vida infantil, lá na tua infância, né? Tu lembras dessas cenas, assim, do pai alcoolizado, batendo na tua mãe? E isso me marcou muito. Até os dias de hoje, graças a Deus, quando Cristo que entrou na minha vida, que teve a cura. E esse cenário me trouxe muitos problemas na minha vida adulta, no meu passado. Então eu lembro que quando eu fui crescendo vendo aquele cenário, uma vez eu falei pro meu pai, ele bêbado, batendo na minha mãe, peguei uma barra de ferro, um pedaço de pau. Falei para você, nunca mais vai bater na minha mãe. Eu, com 8 anos, 10 anos, peguei e bati no meu pai com aquele pedaço de pau. Ali foi a primeira quebra que eu tive com a autoridade, que era meu pai. Só que no meu conceito eu não sabia. E eu tive muitas dificuldades de respeitar autoridades na minha vida toda. Já por esse Desde... fato de ter quebrado, assim, até porque a tua autoridade maior em casa ali deixou muito a desejar, né, irmão? Exatamente. E desse posicionamento eu não sabia no meu subconsciente o que eu estava fazendo. Então, quando eu chegava no trabalho, eu tinha diversos problemas de manter-se, então eu não parava emprego nenhum. Olha o problema que na infância trouxe, que Satanás destruiu na minha família disfuncional. Quando eu fui para o exército,
também tinha dificuldade de obedecer às autoridades. E assim foi muito difícil na minha vida toda. E com isso, a ausência e meu pai se separaram. Logicamente, eles viveram esse cenário. Minha mãe solo, teve que trabalhar muito para poder criar meus irmãos. Ela era muito ausente, então fui criado na rua, Isso fazendo muitas vocês eram ainda jovens quando houve a separação dos pais? jovens. Ela tinha 12 anos. Bem jovens mesmo. E minha mãe, se vendo com 4 crianças solo, tinha que sair para trabalhar. E se ausentava bastante. E eu, quando ficava sozinho, andava pela rua fazendo um monte de besteira, fazendo só tolice. E fui crescendo assim, aprendendo tudo que eu não deveria, andando no caminho ruim. Até que um dia eu conheci alguns amigos que me apresentaram a droga. Então, eu tive contato com substâncias tóxicas. E Também bem jovem, lá na tua juventude. esse marco todo foi com 12, 13 anos, foi bem intenso. Também isso, com 12 anos. Então, foi a partir do momento que houve a separação ali, também abriu caminho para muitas coisas ruins ali na tua vida, pelo que tu disseste, né, irmão? Exatamente, inclusive as drogas, né? As más companhias. E aí eu lembro que, em um determinado tempo, minha mãe falou assim para mim: filho, pega tuas coisas e vai embora. Embora, não dá mais para tu ficar. E aí isso eu fiquei na rua. Ó, Na Senhor. rua, conheci um pai de santo, que não era um pai de santo, na verdade, ele estava querendo se relacionar comigo. Conheci pessoas que tentavam me ajudar, me levando para tudo que é caminho. Ruim. E eu, cada vez, me afundando mais, pessoas querendo me usar. E nisso que eles tentavam me usar, e eu querendo conhecer algo que pudesse me salvar, mas nada conseguia me salvar. Eu entrei na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo. Eu comecei a entrar nos lugares e não conseguia achar paz. Eu não conseguia achar dentro de mim uma esperança. A minha vida estava toda destruída, longe dos meus pais. Tinha conhecido as drogas, conhecido religiões que aparentemente eles estavam ali me ajudando, mas eles só queriam me usar, meu corpo. E um dia eu falei assim: chega, eu não quero mais isso para minha vida. Eu acho que esse ponto do chega, que eu não quero, que foi um start. O Senhor ouviu esse momento na tua vida. Eu falei: não quero mais isso, eu não quero. E eu decididamente falei que eu ia acabar com a minha vida. Satanás tinha inflamado meu coração, minha mente. Falar: olha a tua vida destruída. Isso ali na sequência dos 12 anos, 13, 14 por aí. 14 anos já. 14 anos. Eu estava descalço, sem camisa, andando na rua. E tu vivias na rua daí nesse período, irmão? Passei um período na rua. E aí, aos 14 anos, eu falei assim pro. Falei lá, o Satanás falou na minha mente: acaba com a tua vida agora. Não tem mais jeito para você, não. Sem família, família disfuncional. Você vai fazer o seguinte: você vai acabar a sua vida, mas vai levar um monte de gente contigo. Você vai na comunidade lá, pega uma granada e uma arma. Você vai no mercado, explode essa granada. Se tu não viver, tu dá um tiro na tua cabeça. E morre, acabou tudo. E eu estava destinado, nesse momento, a fazer isso. Até uma pessoa parou e falou: Jesus te ama. Que foi isso? Aí eu comecei a ir. O Jesus me ama, tu não sabe nem o que eu vou fazer. Ele te ama. Aí, um Alguém que, determinado alguém que tu não conhecias, alguém que apareceu ali porque o Senhor enviou. enviou de uma outra denominação, ele me falou essa palavra. E aí foi meu primeiro contato quando Jesus me resgatou para não fazer aquilo. Você não faz, eu te amo. Aí ele falou: não, não, ficou naquele embate, não ama, porque eu vou fazer isso, isso. Ele: não.
Vamos na igreja comigo agora. Agora. Se tua vida não mudar, Deus vai fazer alguma coisa contigo. Vamos lá agora. Eu tô sem camisa, olha pra mim de short. Ele tirou a camisa dele, me deu, toma a camisa. Vamos lá. E aí eu fui, caminhando. Era uma multidão de gente por causa de uma pessoa. Eu lembro que estava todo mundo evangelizando, parou todo mundo e começou a caminhar comigo até a igreja. Aí cheguei lá, eu não lembro de muita coisa. Eu lembro que eu fiquei tonto, caí. E depois, quando eu acordei, eu já não lembrava de mais nada que tinha acontecido, mas já não estava com aquilo pesado dentro de mim. Aí eu falei, cara, que coisa boa que eu senti, nunca senti isso. Ele volta aqui amanhã de novo. Mas eu falei, se eu for lá para fora, eu vou fazer tudo que eu fazia. Vou voltar a fumar, vou fazer isso. Volta amanhã de novo aqui. Vem assim mesmo. Não tem problema, vem. E comecei a ir. Cristo ali, eu creio que me resgatou. Só que não, o alimento que eu estava tomando ali da mesa, ainda não era o alimento puro, mas foi o resgate que Deus me trouxe. E tu fizeste nessa oportunidade teu batismo? Como é que foi? E aí eu me batizei, mas com todo esse entendimento do evangelho errado. Tá? Eu me batizei sem saber o porquê que eu estava me batizando, porque eu falei, aqui é o caminho que eu devo trilhar. Mas eu sentia que estava faltando alguma coisa a mais. Porque o que eu estava conhecendo ali era religiosidade. Então, aí depois eu fui entender que, pegando, eu achava que a Santa Ceia era como uma porção mágica, comia aquilo ali e meus pecados sumiam. Era assim que eu entendi. Ah, então, se eu pecar, eu tomar esse carinha aqui. O batismo, pá, pequei, quero me batizar. Então eu estava assim, nessa religiosidade, sem nenhum entendimento. Nesse período, Mas, tu não tinhas nenhum contato com os teus familiares, com os teus irmãos, com os teus pais, nada, nada. não, aí esse período aí de 15 anos do meu marco, é uma pessoa dessa igreja, bem dizer, me adotou, quando soube da minha história. Eu fui morar até aos 18 anos na casa dessa pessoa. Então ela tinha dois filhos homens, Bruno e Felipe, são como irmãos para mim. Fui criado dos 15 aos 18 anos com eles. A minha restauração com a minha família veio aos 18 anos, tá? Depois que eu comecei a caminhar com essa família, aos 18 anos eu fui para o exército, né? Com todas as dificuldades que eu tinha do passado, devido às marcas, ainda com problema com autoridade, mas agora eu já tinha o primeiro contato com a Bíblia, o primeiro contato com a palavra de Deus. E eu sei que todo lugar, todas as igrejas que eu ia, eu senti estar faltando alguma coisa, não está fazendo, sabe, alguma coisa que não está encaixando. Mas eu sei que esse é o caminho, porque eu orava, Deus me ouvia. Mas tinha muitos ensinamentos que eu estava aprendendo, humanos, que não encaixava com o evangelho. Eu falei, cara, isso não está encaixando, não está batendo. Eu sei que esse é o caminho. E aí eu comecei a pular de Emberg, denominação em irmão, denominação. tu foste chamado através de uma denominação, mas aquela instituição ela não estava te suprindo da maneira que tu consideravas que poderia haver uma substituição total dentro do teu coração, é isso? Exatamente. E aí, Porque tu ainda tinha. continuaste participando lá ou foste para alguma outra denominação, além daquela que Deus usou para te resgatar? Aí depois eu fui trocando, eu fui saindo. O Espírito já tinha me falado, aqui foi o lugar do teu resgate, mas ainda preciso trabalhar com você. E aí, nisso, eu indo buscar de denominação em denominação, eu via que todas pareciam com o mesmo objetivo, assim. Eles falam da palavra, mas tinha muitas doutrinas humanas que não condiziam com o que eu estava lendo. Eu falei, isso não está certo, não faz sentido para mim. Mas um dia eu trabalhando no Uber, quando eu orei para o Senhor, Senhor, me mostra uma igreja que eu devo congregar. Me mostra uma palavra, uma igreja que eu devo congregar. Aí, nesse período que eu tinha orado, e eu tinha até esquecido disso, eu entrei para o exército com 18 anos, conheci
uma jovem que eu fui apaixonado por ela, foi o primeiro contato na parte amorosa, e eu achei que era o amor da minha vida. E aí eu tive uma filha chamada Juliana, que hoje está com 18 anos, né? A Juliana hoje não mora comigo, mora com a mãe, e eu vivi um período muito conturbado no meu relacionamento. Eu vi um período que, olhando ao meu passado, se comparava muito com o que eu vivia com meu pai, mesmo depois que Cristo tinha me resgatado da morte. E aí eu comecei a me distanciar da igreja, porque eu não achava que não fazia sentido aquilo que eu estava ouvindo. Eu amava quando lia a palavra, mas quando eles traziam os ensinamentos humanos, não fazia sentido nenhum. Então eu comecei a me afastar. E comecei a repetir aquele padrão que meu pai fazia com a minha mãe. Eu chegava bêbado em casa, comecei a voltar a beber, quando eu me afastei. Comecei a viver tudo aquilo que eu vivia no meu passado, hoje no meu relacionamento. Eu Veja, não né? casei. Veja, né, irmão e irmãos, maldição hereditária, né? Que tu viste aquilo de ruim, né? E acabou que esses espíritos te tomaram depois na tua. Ainda na juventude, dá para dizer, porque 18 anos, né? É bastante jovem, 18, 19 anos em torno disso, né? Pelo que tu dissesse. Exatamente. Nesse período do exército, isso se estendeu por quase 10 anos. E nesse relacionamento conturbado de muitas brigas, eu pude ver claramente que aquilo também não estava me fazendo bem, aquilo estava me fazendo mal. E aí eu me separei, teve muitas traições de ambas partes. Ela me traía, eu revidava com traição. E chegava bêbado porque ela só queria brigar em casa. E era uma coisa muito ruim, E ali vocês certo? não tinham filhos ainda. Não tinha filho. Aí, não, depois de passar de 10 anos junto, teve a nossa primeira filha, Juliana. Antes de 10 anos, Juliana nasceu. Fui trabalhar, só que eu já não queria mais estar naquele. Eu já não queria mais aquilo para mim também. Falei assim: não quero mais isso para minha vida. Eu conheci algo muito bom e me separei de novo de Deus. Olha como eu tô hoje. Eu não tô mais na rua. Mas agora eu tenho uma casa que tem briga, que tem tudo aquilo que eu vivia na minha infância. Eu não quero isso. E aí eu lembrei de Jesus novamente. Jesus, Amém. me ajuda. Eu sei que você, na minha infância, o Senhor me ouviu. Eu gostaria que o Senhor mais uma vez me ouvisse. E ele me ouviu quando eu fiz uma oração simples dessa. Eu tinha me separado, eu achei que estava tudo acabado para mim, tudo acabado. Aí eu falei, conheci a mãe do meu filho hoje, que é do Rafael. O Rafael mora comigo, sou pai solo. E quando eu conheci a mãe do Rafael, eu conheci no hospital, fui fazer o curso técnico de enfermagem durante que eu trabalhava fast food, Bob's, trabalhava num restaurante, sempre nessa área comercial de lanche. E, em paralelo, eu fazia curso técnico de enfermagem. Aí eu me formei como técnico de enfermagem, fui trabalhar no hospital, onde eu conheci a mãe do meu filho no hospital. Porém, foi um encontro quando a gente conversando nas redes sociais. Falei onde eu trabalhava, ela trabalha lá também. Falei, coincidência, né? Você trabalha no mesmo lugar que eu trabalho. E aí criei uma amizade. A vocês se conheceram trabalhando no mesmo local, mas não se conheceram no local de trabalho. No local de trabalho. Aí na nossa conversa a gente falou que trabalhava no mesmo local. Sim. E aí quando, vamos lá em casa e tudo mais, aí conheci a família dela, aí comecei a frequentá-la. E foi tudo tão rápido, porque eu estava carente, eu recém-separado, e ela também tinha uma separação, ela tinha o primeiro relacionamento que se separou, que é do filho mais velho, que é o Willis, que eu só conheci o Willis. E ela tinha mais outros 3 filhos que eu não conhecia. E eu me relacionando com ela, e ela tendo 3 filhos.
Depois eu descobri, quase 4 meses, que ela tinha mais 3 filhos que não morava com ela. Morava com o vizinho ali, considerado que era a madrinha dela. Eu falei, mas por que que seus filhos não moram contigo? E meu sonho era ter uma família. Eu falei, eu quero ter uma família, eu vejo todo mundo com uma família. Ah, não, porque eu trabalho muito, sou mãe solteira. Eu falei, não, mas agora a gente tá junto, vamos embora, vamos criar todo mundo junto. E aí eu peguei as crianças dela, que morava com a vizinha, assumi para morar todo mundo junto. Então essa família foi restaurada, Glória a né? Deus. E aí teve muitas brigas, porque quando eu tirei os filhos com os vizinhos achavam que os filhos eram deles. Não, é meus filhos, vai ficar aqui, não sei o que lá. Eu falei, não, tem que ficar com a mãe. E Ah, eu tô eles aqui. já tinham como seus filhos daí, naquele período já de tanto tempo que eles moravam junto com vizinhos. Exatamente. E foi uma briga judicial, briga espiritual. E ela falava assim, cara, você é tão bonito, novinho, por que que você tá fumando? Você toma um banho, fica cheiroso, e aí você acende esse negócio de cigarro e fica fedido novamente com o cigarro. É igual a gente, né? Quando a gente vai, ora, Senhor, ele nos limpa e depois a gente fica sujo de novo com nossas vestes. É verdade. Aí eu fiquei aquilo com na cabeça, eu falei, por que que eu faço isso? Mas eu não consigo largar. E aí eu fui buscar ajuda, né? Não, para, eu vou te ajudar. E ela orando, ela também era da igreja, orando. Ela acho que já tinha nascido nesse berço evangélico, né? Nunca se meteu nas coisas erradas. A única coisa que ela tinha era que ela tinha bastante. Ela não tinha, não acertava no amor. Ela nunca acertava no amor. Ali Por vezes. vocês frequentavam uma mesma denominação, é isso? A gente começamos a frequentar depois de 2 anos. Eu já estava afastado novamente, depois que, né? E ela foi me trazendo novamente para o Evangelho. Sim. E ali houve uma segunda restauração, né? Fui liberto totalmente dos vícios, das drogas, do cigarro. Só que nesse período, o Rafael nasceu, meu filho. Nós não era casado também, não fomos casados, a gente moramos junto, devido, né? Eu não tinha um compromisso firmado com ela. Eu achava que eu queria casar só uma única vez. Falei, ó, enquanto você não me mostrar que quer casar, eu não vou entrar para você ser mais um teu, não. Só vou casar se for realmente para sempre. Aí ela, não, porque isso, aquilo, então, não, não vamos casar. Se tem essas questões de família até mal resolvidas, então se resolva, porque eu só vou casar contigo, com a minha mentalidade. Sim. Se eu estiver disposta a realmente querer. E Eu ali acho o que ali estava. tempo foi passando. Ele foi mais um apoio um para o outro. Ela me apoiava, eu apoiava ela, mas não tinha aquela fidelidade de compromisso da parte dela e da minha parte também. E o tempo foi passando, a gente morando junto, uma família novamente disfuncional, mas já tinha feito uma restauração na família dela. Veio meu filho Rafael. E ela entrou no lugar, eu não sabia na época, chamado depressão pós-parto. É horrível, quem é mulher deve saber o que é isso, quem já passou por isso. Quando o filho de vocês Então, nasceu, ela teve essa depressão, então. teve essa depressão, então ela me rejeitou, rejeitou meu filho. E eu não entendi o porquê que eu estava sendo rejeitado mais uma vez. Aí ela assim, não, a gente vai morar agora em outro lugar, pega suas coisas que a gente vai vamos alugar uma casa e vamos morar junto. Aí eu vim para casa da minha mãe, vou ficar aqui com meu filho, que a gente vai ver um lugar para morar, que a gente estava morando na casa dos pais dela, das avós, e ela não tomava uma posição, porque ela morava na casa da avó dela. E a avó dela meio que ditava o que podia e o que não podia. Eu falei, quando ficar a sua vida, a gente não vai poder ser feliz. Mas quando ela saiu dessa zona de conforto e ela teve a depressão pós-parto, ela simplesmente me bloqueou e não me atendeu mais. E eu ficava procurando ela, o que que aconteceu? Nosso filho tem saudade de ti. E ela me bloqueava, eu ia atrás, e ela não queria me atender. E E um dia eu cheguei aqui, tu foste morar nesse período com a tua mãe novamente? voltei aqui para minha mãe. Sim. Voltei para minha mãe. E quando eu voltei aqui para minha mãe,
ela falou assim, ó, filha, é só por um período, que aqui não tem espaço para você ficar, tá? Vamos separar um quartinho para você, mas você tem que ir ver outra coisa. Não, é um período. E aí, nesse período de 4 a 5 meses que eu passei na minha mãe, chegou uma carta do oficial de justiça, Lei Maria da Penha. E eu Opa, falei assim, o que que eu fiz? Lei Maria da Penha? Já saiu uma sentença que se eu me aproximasse da mãe do meu filho, eu seria preso. E aí depois eu fui ter o julgamento de instrução. Aí eu fui sem entender nada. Eu falei pro juiz, eu não sei se era um representante da lei que me chamou, sim, nessa parte jurídica. Falou, olha, você foi condenada e foi ter essa sentença, Lei Maria da Penha, por importunação. Você fica ligando repetidamente, ela foi na delegacia, mostrou os prints do WhatsApp e você está importunando. Importunar também entra na Lei Maria da Penha. Falei, senhor, você foi lá perto de uma comunidade, confissão de justiça na Lei Maria da Penha. Todo mundo me viu como o agressor de mulher, que eu estava batendo, porque eu só entendia isso. Lei Maria da Penha é que batia mulher. Eu sim. não tinha essa clareza. Não, a importunação também entra nessa código de lei. Aí eu peguei o mesmo telefone que ela printou e mostrou, e eu comecei a reproduzir os áudios. Que era meu filho muito pequeno, mamãe, cadê você? Eu falei, olha, meu filho só tem meses, tem um ano, ia fazer um ano ainda. Procurando a mãe. E ela simplesmente deixou eu e meu filho sozinho. E o que que eu faço? Eu tenho que perguntar, ela é a mãe? Aí ele botou lá, em caso da prole, um difícil assim. Aí as coisas foram esclarecidas, mas esse período, porque Lei Maria da Penha já dá o instrumento de segurança para a mulher. Sim. E aí, nesse período, eu fiquei sem realmente poder falar nada. Então, se passaram muito tempo ainda longe, sem ele contato da mãe, ele querendo saber o contato da mãe. E eu orando, Senhor, falei, Senhor, me ajuda. Aí, E tu criaste teu filho, então, praticamente sozinho, daí, irmão? até hoje, ele tá aqui do meu lado, aqui. Vem cá, Rafinha, deixa eu só te ver. Calma aí, ó, esse aqui é o Oi? Rafael, Oi, Rafa. Deus pai de 11, abençoe. Amém. tá vendo? Ele tá aqui Querido. ouvindo esses testemunhos, que talvez ele nem sabia, né, a história do pai dele. Olha só. Ele Que tá Deus podendo abençoe tua também. vida, Rafa. Amém. Então tá. Tchau, Rafinha. E aí o que que acontece? Hoje ele tá com 11 anos, eu queria dele desde bebezinho, recém-nascido. Aí nessa trajetória, eu fiz um upgrade na minha carreira, eu fiz uma faculdade de enfermagem e fui como enfermeiro, né? Trabalhar como enfermeiro. E eu conheci algumas enfermeiras, né? Que Mas, uma me irmão, tu deste assim, fizeste uma reviravolta na tua vida, mesmo diante desse fato tão doloroso, assim, né? De ter que enfrentar uma vida de pai e mãe ao mesmo tempo, trabalhar também pela subsistência e ainda tu foste estudar. A tua mãe te auxiliava para cuidar o pequeno? Como é que era? Não, minha mãe, ela me deu um período e eu tive que sair. Eu fui morar de aluguel, aí eu peguei, fui trabalhar de Uber também, peguei um carro aí alugado e fui Mas aí cair tu, para dentro. aí tu deixavas o pequeno na creche? Então, aí o que que eu fazia? Depois, nesse período, eu botei uma babá enquanto eu estava trabalhando para ficar com o Rafael, e na faculdade o Rafael ia comigo. Olha só. E os prints, os professores seguravam ele quando ia fazer prova. Aí ele. Meu professor de bioquímica adorava ele, que ele fazia o desenho no quadro lá, falava que parecia as células que eles falavam das aulas de bioquímica. Olha, ele desenha bem as células, né? Aquele rabisco que ele fazia. Ah, irmãos, assim, é impossível a gente não rever assim as nossas ações quando a gente ouve, né, um testemunho assim, porque às vezes a gente coloca empecilhos tão menores do que essa dificuldade que tu passaste, né, irmão Berg? Só para que a gente se atente a isso, que às vezes as dificuldades, elas têm um objetivo, que é darmos a volta por cima, né? Através do Senhor e conquistar assim como tu fizeste, né? E aí tu te formaste, foste trabalhar como enfermeiro.
fui trabalhar como enfermeiro. E durante esses 5 anos da academia, não foi fácil, porque ser pai solo, quem é mãe solo, quem é pai solo, já sabe que é uma dificuldade enorme. Ter que instruir seu filho. E eu falei, olha, prometo que tudo que eu passei ele não vai passar, porque eu vou aprender, porque eu não sei, para ensinar o caminho que ele tem que andar. Eu preciso aprender, eu não quero que meu filho. Eu quero ser aquele escudo daquelas maldições hereditárias não aconteça para ele. E vai bater em mim, vai ficar em mim, mas não vai passar para ele, porque ele vai ser regado de amor. E assim ele foi criado. E nesse período tu frequentavas alguma denominação? Como é que era? Tu já tinha retornado para Jesus? Como é que estava a tua vida espiritual? A minha vida espiritual, depois que eu me afastei da mãe dele, eu me ocupei, mas eu sempre queimava. Meu coração sempre queimava pela palavra. E eu falava assim, preciso ouvir palavra. E aí nisso eu ia de igreja, que todo mundo me convidava, eu ia, mas não tinha uma casa de oração. Não se firmava em nenhum. Nenhuma. Ah, vamos ali, vou. Qualquer lugar eu tava facinho, eu tava indo para tudo, né? Até que eu falei, eu preciso de um lugar para congregar, eu preciso de um lugar para dizer a minha casa. E um dia eu trabalhando no Uber, ainda não é essa, tá na outra bolsa. Tu trabalhavas Mas como enfermeiro e ainda atuavas no Uber também. no Uber, porque depois das portas tava difícil de abrir. Eu trabalhava como enfermeiro, aí quando eu estava desempregado, eu só estava fazendo home care, trabalhando como, fazendo alguns freelance, cobrindo plantão, mas não tinha algo fixo. Caía da Uber. Então, se alguém me chamava para fazer plantão, eu ia. Se não tinha plantão, eu ia para o Uber. Sim. E eu tava muito difícil, eu tava numa escassez horrível. Falei, meu Deus, o negócio apertou. E eu orando ao Senhor, o negócio apertou de uma tal forma que eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer mais. As contas vieram, eu tive que, de repente, agora mandar agora a babá, já não podia ficar mais olhando meu filho durante eu trabalhando. Deixei os períodos aqui na minha mãe, as coisas se apertaram de tal forma. E eu indo, uma passageira que eu peguei, ele me apresentou esse livro aqui, olha. Irmão, posso deixar um livro para tia? Aí me deu esse livro aqui, ó. A cura interior. O Espírito Santo, ele me disse que ela comprou para ler, eu não li, tava lacradinho. Mas o Espírito Santo tá me incomodando para te entregar isso aqui. Eu falei, uau, tudo bem, obrigado. Aí ela orou para mim, orou por mim, tudo mais, e dali eu chorei, mas eu não sabia o que estava dentro de mim. Mas foi um choro, ela orando, e foi saindo um choro, um choro, um choro. Eu fui me lavando, porque foi uma oração que bateu com tudo aquilo que estava precisando ouvir naquele momento. Depois que ela deixou o livro, eu fiquei, caramba, o que esse livro vai fazer na minha vida? Aí ela me apresentou o aplicativo Pão de Judá, né? Olha, lá tem umas orações, tem os devocionais, e foi o primeiro contato com a mesa do alimento. E Que- quando eu abri esse livro, Quanto tempo faz ele isso? vinha, eu não entendi? Quanto tempo faz isso, irmão? Estamos em 2025, temos 3 anos. 3 anos. Tá, tu Vai fazer estava três dizendo anos. que aí tu abriste o livro. Até 3 anos atrás, quando eu abri esse livro aqui, veio como uma palavra, como tivesse uma facada me cortando por dentro, assim, sabe? Era algo que me machucava, me confrontava. E eu abri esse livro e eu tinha medo de abrir. Eu falei, nossa, toda vez que eu abro é uma palavra que vinha me machucando, mas que ao mesmo tempo ia me transformando, porque aquilo que eu estava lendo e estava me transformando. Eu falei, cara, que palavra é essa? Quem escreveu isso? Eu não conseguia achar. A editora Ventura, eu não conseguia entender quem é que escreveu. Eu procurava. Quem é a pessoa que escreveu isso aqui? Não tem nome de quem é o homem. Mas só tinha uma editora. Eu quero achar homens. Mas era o espírito que escreveu esse livro aqui através de um homem. E aí foi abrir aquele aplicativo depois de muito tempo, eu fui lendo essa palavra, lendo, relendo, e pegava a Bíblia para conferir se aquilo era verdade. E eu falei, uau, como é que eu nunca vi isso? Como eu nunca vi isso, meus irmãos? Como é que eu nunca vi? Aí fui para o aplicativo Pão de Judá. Ouvi as ministrações.
E era mais palavra dura. Eu falei, era isso, Senhor, era isso que eu precisava. Era o pão que eu estava precisando de me alimentar. Era a cruz que eu buscava. E aí, a minha vida daquele momento começou a ter outro rumo. Começou, os meus empregos estavam indo tudo bem, perdeu, as portas se fecharam. Mas eu não parava de ler o livro. Enquanto eu parava, tudo ia se fechando, mais privações ia passando. Deus estava me quebrando de novo. Eu falei, você está confiando nas tuas forças, eu vou te mostrar o Deus que eu sou. Você não quer vir por amor? Eu vou te botar numa privação que você não vai entender. E foi uma escassez que não tinha nada. Meu filho está aqui. E eu levando ele para a escola, eu vou até depois chamar ele aqui para contar isso. E eu chorando, ele, pai, tá chorando por quê? Eu falei, não tem nada pra gente comer, filho. Você vai para a escola, come na escola, porque de repente esse é o único alimento hoje. Esse é o único alimento, você não vai ter o que comer. Vem cá, Rafael. Ele, só isso, pai, tá chorando por isso? O que que você fez, Rafael, antes de ir para a escola? Eu chamei meu pai, vamos orar. Pai, vamos orar. Me trouxe para o quarto, se ajoelhou. Ajoelha aqui, pai. Vamos orar. E a oração dele foi bem simples. Papai do céu, meu pai está angustiado porque não tem que comer. Traga provisão. Amém. Ele foi para a escola, levei ele. Obrigado, Avia. Levei ele para a escola, eu falei, cara, inocente, não sabe nem o que está pedindo, não tem o que comer. Eu ainda olhando os humanos. Aí daqui a pouco, veio um irmão, que eu não sei, me ligou, e aí, tá tudo bem, cara? Ah, tá tudo bem. Orgulhoso, cheio de orgulho ainda, né? Cheio de orgulho. Tá bom, mas tá bem mesmo? Eu falei, pô, cara, tô bem, em paz. Aí ele desligou o telefone, daqui a pouco, cara, o Espírito Santo me incomodou pra vir aqui, cara. Não tá tudo bem, não. O Espírito Santo me incomodou. Ele abriu assim e trouxe uma cesta de compra, uma cesta de alimentos, cesta básica. Levou lá em casa. Ó, Senhor. Aí aqui, comecei a chorar novamente, eu não parava de chorar. Ele, o que que foi, irmão? Posso trazer aqui você em casa? Aí abri minha despensa, mostrei pra ele. E antes de você chegar aqui, o Rafael, meu filho, orou, dizendo para trazer provisão de alimento. Então não toca nessa cesta, não. Deixa ele voltar da escola para ver que Deus proveu. Amém. Aí, ela fechadinha, né? Aí, olha só. Quando eu voltei, ele voltou à escola, não falei nada, abri a porta. Tem uma surpresa pra gente, filho. Aí, quando eu abri, ele viu a cesta básica. Eu sabia, pai, é o nosso Deus, eu já sabia. Eu não sei por que você duvida ainda. Eu não sei por que você duvida. Ele é assim, né? Por isso Uma que fé Jesus genuína. manda a gente ser como crianças, né, irmão? Que Uma bênção fé esse testemunho. E sempre que eu tinha problemas, o Rafael ele foi muito usado para isso. Ele foi muito usado. Vamos orar, pai, porque você está olhando só para as coisas humanas. E nisso, Deus me privando de muitas coisas, porque ele tinha que trabalhar em mim. Orgulho, caráter, que até hoje ele não está fazendo isso, né? A obra dele em mim. Mas hoje eu entendo o que o. Acho que em Filipenses que diz, né? Sei tanto viver na escassez quanto na Como na bonança, bonança. mas tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Não importa se eu tenho, se eu não tenho. Desculpa, eu até me emociono um pouco. Eu não me Capaz, irmão. importo se muito ou pouco, mas Deus, ele vem cada momento restaurando de acordo com aquilo que eu preciso, sabe? Eu não tenho luxo, eu não tenho carro, mas Deus nunca me deixou faltar nada nessa caminhada depois que eu conheci. Aí eu fui sendo presenteado com o irmão Seja Próspero, Amém. né? E aí eu fui entendendo sobre a tenda de Deus também, ó. Também, e isso aqui foi um divisor. E agora eu estou num novo aqui. E a gente não quer parar quando a gente começa a ler, né? A gente A não quer, única. a gente não quer parar. Então tem bastante material aqui que eu estou me alimentando.
E aí tu foste já, depois dessa experiência, assim, no Uber, tu passaste um tempo ali lendo, e como é que tu chegaste a frequentar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Exatamente. A essa mesma irmã que me evangelizou, eu liguei para agradecê-la, porque eu falei assim, Miriam, até falei, não sei se podia falar o nome dela, mas a irmã Miriam aqui do Rio de Janeiro, muito obrigado, que você foi usado pelo Senhor, Amém. por um amor de uma única vida. Deus, ele move céus e terras para resgatar uma única alma. Que a palavra dele diz que o céu se alegra quando um pecador se arrepende do que 1099 que não precisa de arrependimento. Então o céu se alegrou e através da sua vida. Aí ela vou te fazer um novo convite agora. Se o irmão desejar, aí falou, claro, vamos lá na igreja, você vai ver. Conta seu testemunho, conta o que Deus fez. E aí eu fui aqui no Rio de Janeiro, né? Hoje Sim, está sendo o nosso irmão Heraldo, está conduzindo aqui no Rio. amém, Graças a Deus, que Deus abençoe a vida dele. amém. E a irmã Michele. Sim, Então, foi um período muito bom, que depois do culto, ele nos levou lá na casa dele, conheceu, né, a simplicidade que vive. E aí a gente podemos ter uma comunhão também, repartimos o pão, falamos um pouco da palavra. E aí meu filho passou um período de férias brincando com o filho dele que tem com a mesma idade, né? sim, E aí ele viu tocando violão. O Rafael falou, caramba, que legal. Até comprei um violão aqui pro Rafael para ele, para ver, orar se sai algum dom dali. E aí as influências agora mudaram. Antes a influência era toda para o mal e hoje agora a influência é toda para Cristo. E o mais interessante quando eu conheci a igreja, conheci Jesus, né? Não foi que a minha vida ia dar um salto para melhor financeiramente, mas foi o que ele fez dentro de mim. amém. O que ele fez dentro de mim me trouxe paz no meio da tempestade, Essa é a sabe? grande diferença, né, irmão? É a maior riqueza. Hoje eu posso Amém, ter, Deus não me deixa faltar nada. Toda vez que eu tento confiar nas minhas forças, ele me faz mostrar, não é esse caminho que eu te quero. É dependente de mim, é confiando em mim. amém. Então vem chegar bênção na minha vida sem parar pela confiança. E se ele tira também, permaneço confiando no amor dele, do que ele fez por mim, sabe? E aí, o- não tem nada, porque antigamente eu ficava me culpando assim, por que que eu sinto que algo ainda está de errado na minha vida? Por que que tem algo de errado? E foi esse livro aqui que mudou realmente o meu modo de pensar, a maneira de viver. Amém. Você precisa perdoar, meu irmão. Vá lá no seu pai e perdoa ele. Perdoa ele porque ele fez coisa que tua mãe te machucou muito. E tu Eu tive uma conseguiste conversa. entender também com relação à a mãe do teu filho, né? A situação que vocês viveram. Já O conseguiu Espírito limpar o teu coração. limpei, restaurou o ambiente com meu filho que não tinha muitos anos de contato com a mãe. Hoje ele já tem um contato com a mãe, tem, Louvado seja o Senhor. o Senhor restaurou. Então, a família que era disfuncional, Deus permitiu naquele período lá, para que resgatasse os filhos dela e vivesse todo mundo juntinho com a mãe, né? E hoje até o Rafael tem contato com a mãe, apesar de Glória nós a estarmos Deus. juntos, casada, é um pastor de igreja, né? Então, Deus restaurou a família, restaurou, curou ela também. Deus me curou interiormente também. Hoje o Rafael Pita mora por mim pela história de vida. Ele falou, pai, minha mãe mora no condomínio de luxo. Mora bem lá, numa zona. A gente moramos até numa comunidade, no momento de escassez. Mas eu quero continuar morando com o Senhor, pai. Amém. Filho, você escolhe, filho, porque sua mãe vai te dar do bom e melhor. Mas o que eu tenho para te dar é a minha vivência, é o que eu estou vivendo, é Cristo. Vamos embora, vamos caminhar junto. Não, pai, vamos caminhar junto. E graças a Deus, né? Porque ele tem um contato com a mãe, passa, mas ele fica aqui comigo o tempo todo. O tempo todo ele Glória a está comigo. Deus. Irmão Berg,
é uma trajetória, foi uma trajetória, e com certeza Deus ainda tem muitas coisas para operar no teu coração. Eu gostaria assim, de te convidar a deixar aqui para os nossos telespectadores assim, as tuas considerações finais dessa trajetória toda, o que tu tens para dizer para o público que está nos assistindo. Amém. Fica à vontade, assim, irmão, para que Deus te use aí para dar as tuas considerações finais. Eu digo para cada um de vocês que estão aqui hoje, me assistindo esse programa, o que Deus fez comigo, Ele pode fazer com vocês. Eu não falo de algo que eu não vivi. Eu tive próximo à morte diversas vezes. Eu tive frente a drogas. Deus, Ele me restaurou. Ele me deu vestes novas. Ele faz isso. É o mesmo do passado, é o mesmo de agora, é o mesmo de sempre. Ele não muda, é imutável. Sabe? A paz hoje que eu tenho, eu posso atravessar qualquer dificuldade, porque eu sei que Ele está comigo. Hoje eu entendo o que Moisés falou lá naquele Monte Sinai. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero que você mande de anjo, eu quero a tua presença. É isso que eu almejo. Ele diz lá na palavra dele, e é isso que eu vivo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, clamar pela minha presença e se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu virei dos céus e sararei e curarei as tuas veredas, os seus caminhos, a sua Amém. terra. Então, vale a pena se entregar. A impressão que eu tenho é que quando a gente confia em Deus, ele dá medo. É como se você estivesse dirigindo a sua própria vida e você tem que soltar e vai bater. Mas quando você deixa Deus guiar, você vai experimentar o sobrenatural do Senhor, assim como eu experimentei. Glória Amém? a Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, irmão Berg. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o Rafa. Que ele tenha essa liberdade aí de conduzir os teus caminhos. Obrigada pela oportunidade que tu nos deste de fazer parte da tua vida, da trajetória da tua vida através desse testemunho. E a vocês todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe e que tenha conseguido fazer o que Ele deseja através desse testemunho. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, meus irmãos, e até o próximo Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.